Olá, meu nome é Felipe Amarante Boaventura, sou vice-presidente de Relações e Políticas Trabalhistas do Sinduscom e dou as boas-vindas a você, nosso espectador, para mais um episódio do podcast do Sinduscom MG, Construção de Valor. Hoje eu estou aqui com convidados extremamente especiais, a Silvia, que é assistente social e supervisora da área de assistência social do Secom-CMG há mais de 33 anos. Silvia, você não tem idade para estar lá há mais de 33 anos, não. Eu comecei Me explica essa história. Eu comecei como menor aprendiz. Muito bem. Eu agradecer a oportunidade, né, de falar sobre o nosso Secom-se, de divulgar, né, esse grande projeto aí de responsabilidade social. Muito bem. Geraldo, nosso querido Geraldo, uma liderança, um expoente, né, na liderança da construção do mercado da construção civil em Minas Gerais. Geraldo foi presidente do Sinduscom, né, há alguns anos, fez uma brilhante gestão. Hoje é presidente da Câmara da Indústria da Construção, na FIENG, e assumiu há pouco mais de uma semana, né? Isso. Exatamente uma semana, né, Geraldo? Uma semana. Exatamente uma semana, a presidência do Secom-se, em uma chapa, em uma administração que eu tive também o prazer que eu tenho o prazer de acompanhar como vice-presidente administrativo, juntamente com a Danusa, que também tem uma história linda com o Secom-se, né? Uma história longa com o Secom-se, que ocupa a função de vice-presidente de planejamento. Isso. Geraldo, seja muito bem-vindo. Bom dia, pessoal. É uma honra mais uma vez estar no evento Sinduscom. A Sinduscom é a casa de todos nós, é a minha casa. E agora estamos com essa responsabilidade grande, talvez a maior, né, que seja ser presidente do Secom-se. Eu acho que o Secom-se hoje, em tudo que está acontecendo no mundo, acontecendo na construção civil, acontecendo as dificuldades que a gente está tendo, e a mão de hoje do nosso operário são as coisas mais importantes que nós temos. Então, para mim, hoje, talvez seja o cargo mais importante que eu vou viver nessa vida aí de abnegação para o setor. Muito bem, seja muito bem-vindo, Geraldo. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Na verdade, o Sinduscom é a sua casa e nós é que somos seu convidado aqui, né, participando. Doutor Rodrigo. Rodrigo é médico, gestor e professor na área de saúde, mas contou para a gente agora há pouco também que é bicampeão de truco e piloto de avião. Brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Queremos saber tudo que você puder nos contar aqui como um profissional com experiência na área de saúde sobre a importância da medicina assistencial, da medicina ocupacional e do nosso trabalho também em engenharia e segurança do trabalho. Gostaríamos de receber aqui a sua opinião como expert no assunto. Obrigado. Então, obrigado, Felipe, pelo convite. É uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero poder contribuir. Queria cumprimentar quem está nos vendo, né, nos ouvindo. Cumprimentar os colegas aqui também de mesa. Espero que a gente tenha aí um debate e uma conversa muito produtiva. Tenho certeza que teremos. Obrigado. Eu tenho certeza que você deve ter um zap na manga, né? com 13, a gente faz muita coisa. Silvia, vamos lá. 33 anos de Secom-se. Conta pra gente o projeto. Quando o Secom-se começou, qual que era a ideia lá atrás, qual que era o propósito? Bom, o Secom-se ele foi fundado em 1992, a partir de um movimento nascido do Sinduscom. O Secom-se é um braço social do Sinduscom. Existem Secom-ses, né, em outros estados, e a partir, né, desse movimento de empresários foi criado o Secom-se de Minas. Um ano antes da criação do Secom-se, eu fui contratada pelo Sinduscom para desenvolver um projeto, né, de alfabetização de adultos na construção civil. Eu entendo que isso foi uma gestação do Secom-se. Precursor, né? Isso, porque o que é o Secom-se? É um exercício da responsabilidade social do empresário, né, do setor. É promover oportunidade que vai impactar a qualidade de vida daquele trabalhador, daquele capital humano das empresas, né? Então, nós começamos com um projeto que foi fantástico, longevo, né, muito importante, e logo um ano depois, então, foi criado o Secom-se, o doutor Paulo Simão, na época, né, que articulou os contatos para a criação do Secom-se de Minas. E quais foram os marcos históricos mais importantes nesse intervalo? Porque hoje eu sei que o Secom-se em Minas Gerais tem profissionais, assim como você, que são referência, né, no Brasil.
Posso citar aqui, com o risco de ser injusto e deixar de citar algumas, posso citar a doutora Andréia, nossa engenheira, a doutora Ana Lúcia, né? Você mesmo, que são referências nacionais, né? No nosso segmento, em relação à engenharia, de segurança do trabalho, em relação à medicina assistencial e ocupacional, e você também com assistência social. Conta pra gente alguns marcos importantes nessa história bonita de 30 anos. Sim, a criação desse departamento de segurança do trabalho, isso impactou bastante, né, porque para levar esse trabalho preventivo, né, de orientação, até o canteiro de obra, para aproximar, né, para estar alinhado com a legislação, né, com as normas regulamentadoras. Então, a criação de um departamento específico para, né, cuidar da segurança do trabalho, eu acredito que tenha sido muito importante. E a parte de oportunizar para esse trabalhador, e no caso do Seconce de Minas, a gente consegue estender para o núcleo familiar do trabalhador, né, para o cônjuge, para os filhos, um atendimento médico e odontológico. Né? O atendimento odontológico do Seconce é um diferencial, né? Até então, na rede pública você tem um acesso, ainda que precário, né, ao atendimento médico, mas na odontologia, como o Seconce oferece, né, com vários consultórios odontológicos, com hora marcada, com atendimento odontológico completo, né, que não vai além do básico. Então, eu acho que é um diferencial também que foi importante. E na área de medicina ocupacional também, eu acredito, quando se criou essa possibilidade de fazer a medicina ocupacional com o apoio do Seconce, acho também que foi muito relevante. Por quê? Porque tem uma interface com a segurança do trabalho, uma interface com a área médica assistencial. Então, é um atendimento médico ocupacional muito qualificado, né, que facilita esse acesso, né, desse trabalhador. E para o empresário também, ele poder contar com esse serviço. Eu sei que nesses vários fóruns que nós participamos, né, doutor Geraldo, Brasil afora, pela CEBIC principalmente, nós sempre ouvimos a participação ativa, né, dos nossos profissionais na elaboração, principalmente das normas reguladoras de saúde e segurança do trabalho. E isso é importantíssimo, isso é sabido, isso é dado, isso é uma honra realmente, é uma coroação, né, da expertise desenvolvida do Seconce. Mas vamos pensar lá no nosso público-alvo, 33 anos. Conta pra gente conta uma história relevante de impacto do Seconce na vida do trabalhador. Olha, recentemente nós tivemos o Dia Nacional da Construção Social, que é um evento que está no calendário aí é um evento que oportuniza a gente valorizar esse trabalhador, né? Mostrar para ele o quanto ele é importante nessa engrenagem toda. E eu participo, né, da organização desse evento, e ele é um evento que é organizado pela CEBIC, com os sinduscões locais, né, e a participação dos Seconces, onde existe Seconce. E eu estava lá durante o evento, foi no Clube do Trabalhador do SESI Betim, e de repente chegou uma pessoa que hoje está no Sindicato dos Trabalhadores e te conheço. Silvia Helena Serra de Macedo Costa. Falou meu nome completo. Eu imediatamente também o reconheci. É o Arli. Na época que nós nos conhecemos, ele trabalhava na construtora Líder e ele me reconheceu porque a gente fez um teatro na obra. Né? A gente era uma CIPAT, uma Semana Interna de Prevenção de Acidentes, e a gente queria fazer uma CIPAT diferente, na época a construtora, né? Vamos fazer uma coisa diferente, não só aquela palestra, vamos envolver, vamos fazer um projeto de teatro com os trabalhadores, eles mesmos vivenciando situações, né, da rotina, do dia a dia. Então, assim, foi tão gratificante saber que marcou, e recentemente eu localizei até as fotos dessa apresentação. Uma outra história também que mostra da importância do Seconce, além de atender esse trabalhador, atender também o familiar desse trabalhador. Recentemente, nós recebemos aí tem uma família, né, que é atendida no Seconce há mais de 20 anos, a Júnia, né, ela é a esposa do trabalhador, o marido dela é um mestre de obras hoje, de uma construtora associada, e está no Seconce a vida inteira. As 3 filhas, elas têm 3 filhas. A filha mais nova, que acabou de completar 15 anos, ela fez o pré-natal, né, dessa garota com a nossa médica lá no Seconce, com a nossa ginecologista. Ela falou, Silvia, recentemente, eu até tenho hoje um plano de saúde. O Seconce não é um plano de saúde, é um serviço de promoção à saúde, mas eu prefiro, muitas vezes, vir ao Seconce,
porque eu gosto desse atendimento, eu gosto da médica que me acompanha. A minha filha mais velha acabou de se formar em odontologia, foi atendida no Seconce nessa área, né, na área odontológica. Então, assim, são histórias que mostram a importância, né, desse serviço, do impacto na vida dessas pessoas, de ter um serviço, de ter um acolhimento diferenciado, de ter um atendimento com hora marcada, onde isso procura ser respeitado, né? Então, são situações que mostram. São essas histórias que realmente materializam, né, o propósito. E você deixou uma informação muito relevante durante a sua fala, que é o atendimento ao familiar. Doutor Geraldo, você como um empresário da construção civil, com anos de experiência, de caminho, mas também com uma grande liderança empresarial, qual é a sua visão de entrega de valor do Seconce para o trabalhador e também para a sua família? Olha, inicialmente eu quero dizer que eu estou, assim, muito satisfeito de ter a Silvia na minha equipe, né? Realmente, né? Muito bacana, realmente muito bacana. Parabéns, Silvio, muito obrigado por você estar lá conosco. E eu acho o seguinte, eu acho que nós estamos hoje vivendo um momento em que nós precisamos dar o maior carinho possível para os nossos colaboradores. Nós estamos vivendo um momento muito complexo, tá? Eu estou com uma ideia fixa na cabeça aqui, viu, doutor? Que é o seguinte, eu acho que o nosso pessoal, o nosso trabalhador hoje, ele está morando cada vez mais longe da obra, tá? E as obras são espalhadas e a gente tem o dever de levá-los para as obras, e só tem que a gente não tem nenhum estudo de mobilidade. Não temos um apoio aí do governo. O transporte coletivo nosso ainda é muito falho, é muito confuso. E eu fiquei muito impressionado naquele primeiro dia, né, doutor Felipe, que a gente fez a reunião com todos os coordenadores. A doutora Ana Lúcia, que é uma referência nacional, né, uma médica com experiência também em UPA, saúde pública também, né? E ela falando que, perguntamos, o que você precisa aqui hoje para a gente evoluir? Eu preciso de um psiquiatra, né? A gente tem psicólogos e tal, mas hoje ela está preocupada com isso. E se você pensando, aí você estava conversando com ela depois em off, e a gente conversando, mas se você pensando bem, é muito duro você sair 4 horas da manhã para bater você chegar na obra 7, sair às 5, chegar às 8, 9 em casa. Isso é uma coisa muito complexa, né? Aí você vai naquele ônibus, aquela confusão, você não, né, cansativo, quer dizer, a cabeça vai ficando ruim, né? E nós estamos vivendo um momento que a gente precisa agora trazer para a construção civil o primeiro emprego. O primeiro emprego, a gente precisa fazer o primeiro emprego, né? Outro dia eu fiquei muito satisfeito que contratamos um menino de 18 anos. Eu falei, vamos soltar foguete. Vamos dar uma festa aqui. Faz tempo, né, que nós não conseguimos. Faz tempo que não faz isso. Os nossos operários estão ficando velhos assim, relativamente, né? São jovens ainda em relação à minha idade, mas antigamente você tinha um grupo aí entre 25 e 30 anos. Hoje isso mudou, de 45 a 50 anos. Então, isso também, como o trabalho nosso é um trabalho muito rude, isso também pesa também na idade. Então, a gente tem que começar a verificar como que nós vamos fazer isso. É difícil, não é fácil, né? Realmente não é fácil. Ontem eu julguei vamos criar um ônibus, vamos criar uma situação para a construção civil, específica para a construção civil, né? Julguei isso ontem com a secretária Mila, julguei isso na cabeça dela, na secretária da Agência Metropolitana. Aí está combinado, até falei com a Silvia para entrar em contato, para a gente ir lá, Felipe, juntos, que ela vai nos atender nesse sentido de que a gente vê que consegue construir alguma coisa desse jeito. É sonho? Total. Mas nós estamos entrando no Seconce para sonhar mesmo, né? E para realizar as outras coisas. O Seconce está lá há muitos anos, né? A gente sempre participou do Seconce. Eu acho que o Seconce,
em termos assim de funcionamento, é bem redondo, é bem interessante, né? Isso. Bem interessante. Outro dia, eu estava na obra, a pessoa falou assim, eu fui no Secons, né? Vai ser o presidente lá. Eu falei, eu fiquei lá, esperei uma consulta 40 minutos. Eu falei, mas você tinha marcado? Não, foi encaixe. Eu falei, amigão, para com isso. Se você for pegar um encaixe na UPA, você ia ficar lá, não era 40 minutos não, você ia ficar lá 40 horas, no mínimo. Então, 40 minutos de encaixe é muito bom, né? E a gente tem realmente bons profissionais. Agora, nós temos esse dever de trazer, primeiro, as empresas, né? Que são dados, né? Até que me forneceu. Ontem, nesse evento que a gente teve ontem lá, são 12 milhões, são 12 mil empresas. 12 mil empresas, exatamente. Empresas filiadas. 12 mil empresas de construção civil, em Minas Gerais. 12 mil. O número de filiadas hoje a gente está 1.001. Pois é. Filiadas, assim, que estão cadastradas. Nós temos cadastrado 1.000. Exatamente. Pois é. Então, assim, 84 mil operários. Ou seja, nós estamos vivendo um momento que a gente também tem que trazer essas empresas. Elas têm que também estar participando e contribuindo, inclusive, né, financeiramente, para que a gente possa também evoluir. A gente precisa também de recursos para evoluir. Ninguém faz nada de graça. Então, assim, isso é um ponto que a gente vai ter que bater. Eu acho que a gente tem que evoluir a comunicação interna. Nós temos nós temos que atingir o dono da empresa. Temos que conseguir o cadastro dessas 1.100 empresas, as outras 6 mil que são aqui. Nós temos que atuar dessa maneira. A gente tem uma equipe lá de marketing que tem que providenciar isso. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, porque é o seguinte, o nosso beneficiário é o operário, mas o nosso cliente são as empresas. Então, a gente tem que dar o melhor para as empresas para a gente conseguir fazer o melhor para o nosso beneficiário. Então, é isso que a gente precisa. Então, hoje, eu entendo que no Secons hoje a gente precisa ter uma evolução de comunicação urgente, né? E temos, o Secons, ele tem um espaço maravilhoso, certo? Com muito espaço vago, inclusive. Nós temos que ocupar aqueles espaços vazios, né? E o Secons tem a sede antiga do Secons, ela está vazia. Não estou falando nem da parte dos galpões novos que estão lá para salas de aula, etc., mas a Casa de Segurança e Trabalho. Não estou falando nem isso, não. Estou falando da sede mesmo, a sede, né? É porque tinha algumas coisas que funcionavam lá que ao longo do tempo foram ficando para trás, né? A Silvia citou aqui a alfabetização. Isso. Né? Tinha lá curso de alfabetização, tinha um andar lá que era para isso. Isso foi ficando ao longo do tempo. Por que ficou ao longo do tempo? Por vários motivos. Um dos motivos era segurança. Sim. Tá? A pessoa ia para lá de noite, não tinha segurança nem dos nossos profissionais, nem dos trabalhadores. Quer dizer, aí é mais fácil fazer isso no canteiro? Porque o cara já está lá, não tem que vão vir para cá. Então, quer dizer... Entramos de novo na questão de deslocamento e mobilidade. Então, exatamente. Então, voltamos, né, nesse ponto. Então, assim, mas eu acho que a gente tem que conseguir ocupar, são vários espaços. Eu acho que a gente pode... É muito complexa a legislação de Secons, é muito complexa em nível de convênio, sabe? A gente tem que avaliar isso melhor juridicamente para ver como que a gente vai fazer. Sim. É meio confuso, é um negócio muito confuso. Então a gente vai ter que... A sorte minha é que o meu vice-presidente é tudo, né? É advogado, entusiasmado e competente. Então, para a gente ver se a gente vai entrar nessa linha. Me preocupa muito essa não disponibilidade de trabalhar com convênios. Me preocupa muito a pessoa ir no Secons para fazer um exame admissional e não sair de lá fechado, certo? Entendeu? Isso me preocupa bastante. Hoje a gente está vivendo um momento que o operário ele não quer ir nem fazer o exame lá, ele quer que você pague a passagem para ele ir lá fazer um exame admissional.
Então, quer dizer, a gente tinha que pegar essa oportunidade e ver como é que a gente faz para ele sair de lá fichado, né? Realmente. E olha só, e a gente, uma concorrência grande para a pessoa vir para a construção civil. Ontem eu parei em frente o trânsito parou em frente a um EPA e tinha um cartaz no EPA assim: venha trabalhar conosco, você não precisa fazer nada, você não precisa saber nada, você só precisa saber ler e escrever, mais nada, o resto você vai aprender aqui. Olha só para você ver. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Nós vamos ter que treinar as pessoas, nós temos espaço lá, a gente tem que aproveitar o Senai, o SESI, né, aquilo, né, ficou muito claro para a gente, né, Felipe, no encontro lá, outro dia, que a gente contribui para o Senai, então a gente tem como reverter recursos do Senai para esses treinamentos, a gente vai ter que fazer, e a gente tem um espaço gigante. Nós temos um espaço grande demais lá dentro, a gente vai ter que partir para isso, porque olha só, né, o cara no supermercado, não precisa fazer nada, eu te ensino. Olha só. É o que nós sempre falamos, né? Os problemas, eles existem, mas nós podemos ter autoridade sobre o problema na medida em que nós usamos a nossa inteligência a favor. Você deu vários exemplos aqui de oportunidades, mas eu queria escutar o nosso especialista aqui. O Rodrigo, por um bom tempo da sua carreira, antes de passar para a área de gestão, você comentou, antes daqui da nossa gravação, né, que você trabalhava como um médico de emergência, né? Sim. E eu tenho para mim que o melhor médico de emergência... Trabalha ainda, Felipe. Trabalha ainda, né, nos seus plantões, né? O melhor médico de emergência é aquele que fica só sentado esperando e não trabalha, né, no final do expediente, né? Seria o melhor, né, do cenário. Seria o melhor cenário, socialmente falando. Seria o melhor dos cenários, o médico de emergência à toa, né? E nós, hoje a gente trabalha com um desafio gigantesco, que é a escassez de mão de obra, talvez oportunidades para valorizar mais o trabalhador, né? E a saúde, obviamente, o bem-estar, né? Ele é essencial para a gente garantir um trabalhador engajado, um trabalhador feliz, né? Que se sinta valorizado e que também valorize o nosso setor. Como você, como um gestor médico, com a sua experiência de medicina, como você enxerga essa iniciativa de mais de 30 anos da construção civil de prover uma medicina assistencial, né, para os seus trabalhadores, adicionando uma camada, além da saúde pública, além da saúde assistencial, né, dos planos de saúde? Como que você enxerga como um especialista, um executivo da área de saúde? Bom, primeiro, para responder a sua pergunta, eu achei muito legal, assim, fazer um gancho assim, com o que o Geraldo falou, a gente ter esse entendimento claro do que é saúde, né? Do que é saúde do que é a relação do trabalho com a saúde. Então, primeiro, eu acho que se a gente entender que saúde é simplesmente a pessoa não estar numa emergência, eu acho que a gente está olhando para o jeito errado do que é saúde de fato, né? Assim, saúde não é só isso, né? Não é só não estar num PA passando mal e quase morrendo, né? Porque durante muito tempo as pessoas pensaram dessa forma, assim. Então, saúde não é só isso. Saúde, você usou um termo que eu gosto, assim, que tem a ver com bem-estar, né? Assim, tem a ver com essa dimensão mais ampla que não é só não estar doente, não ter uma doença grave, assim, né? Mas você levar a vida de um jeito equilibrado, tanto física quanto mentalmente também, né? Vocês citaram esse ponto da saúde mental, que é importantíssimo também, assim. E aí, qual que é a relação disso com o trabalho, né? E aí também, de novo, já pegando um gancho em falas que vocês trouxeram aqui, se a gente pensar na vida das pessoas, na vida real das pessoas, a gente vê a complexidade que é essa relação de saúde e trabalho, né? Porque tem a ver com a hora que você sai de casa, a hora que você volta para casa, com quem que seus filhos estão, se você tem filho, um cônjuge, se você tem cônjuge, qual que é a relação que você constrói, a comunidade que você vive, como é que você se alimenta, né? Onde que você senta para comer, o que você come, a qualidade desse alimento, as relações que você constrói, os hábitos, aí vem desde o uso de álcool e drogas até hábitos de vida, atividade física. Então, a coisa é muito complexa para a gente falar de saúde geral. Então, eu acho que diante dessa complexidade, o que o SECOM se propõe é uma iniciativa
que é fundamental, assim. Ela é fundamental para a gente atingir o que a gente pretende atingir, né, para esse trabalhador da construção civil. Porque o SUS no Brasil, né, a saúde pública tem um papel assim, fundamental, é um sistema que eu acho que o desenho desse sistema, ele é muito, muito rico e ele prevê promoção e prevenção de saúde, né, além do tratamento, mas que, infelizmente, por várias razões, nem sempre ele tem a penetração e o impacto que deveria, por várias razões aí, que não é o foco aqui, mas que a gente precisa de complementos, né, desse sistema, e o Secons, nesse sentido, atua como complemento fundamental mesmo, assim, porque acho que o que ele propõe é dar a esse trabalhador oportunidades de se cuidar da sua saúde, de estabelecer uma relação com o seu trabalho, e não só com o trabalho, mas com a sua vida mesmo pessoal, que são realmente difíceis de pensar em outra forma se o Secons não existisse, assim, né? Dele conseguir determinadas ações. De complementar. Silvia citou odontologia, né? Isso é muito claro, assim. A pessoa ter acesso a esse nível de cuidado, de tratamento de outras formas seria muito difícil. Então, fechando minha fala, eu acho que o Secons é uma estratégia fundamental para o trabalhador da construção civil e para as empresas da construção civil, né? De forma complementar ao sistema público de saúde, ou até a saúde suplementar, para aqueles que têm saúde suplementar, como uma estratégia de saúde e não apenas de doença, né? Que são coisas diferentes. Exatamente. E você, com a sua visão e experiência como gestor médico, nós sabemos que quando a gente vai medir a operação, o nível tático, a gente gosta dos KPIs, né? Uhum. Quantos pacientes eu atendi, o número de atendimentos, tudo bem, isso é relevante. Cada atendimento significa que uma vida foi acolhida, que uma pessoa recebeu o cuidado necessário, né? Mas as nossas conversas que nos trouxeram até aqui, né? Você sempre me transmitiu algo um pouco além do KPI operacional, tempo de atendimento e volume, mas também para outros indicadores, talvez OKRs, né, de saúde, que são mais amplos, né? E para a gente poder fazer um gancho com esses indicadores operacionais e estratégicos do Secons, o que seria? Me dá um exemplo, ou uma ideia, ou uma visão de um indicador estratégico que seria relevante para a gente entender a direção que a nossa administração tem que tomar no cuidado humano, muito além da intervenção necessária, né? Perfeito, Felipe. Para responder essa pergunta, eu acho que a primeira coisa é a gente trazer o trabalhador na dimensão humana para essa discussão. Acho que é perguntar para ele, assim, o que importa para você? Porque a gente está numa fase aí, já tem tempos, isso que eu vou falar não é novo, eu vou usar um pouco de tecniquez aqui, mas eu explico o que eu vou falar, assim, que a gente, no setor de saúde, no mundo inteiro, isso não é só no Brasil, criou-se um conceito que eu gosto muito, que é VBHC, que é uma sigla em inglês, que é Value Based Healthcare. Então, o que é isso? É um sistema de saúde baseado em valor. E o que é valor, né? Valor é você fazer coisas que importam e que são relevantes para as pessoas, que é um conceito que chama pertinência, custo-efetivas. Então, você faz isso... Então, quando você fala de custo-efetividade, é uma equaçãozinha que é com o dinheiro que você tem, né? Com o orçamento que você tem, você fazer o melhor possível, assim. Então, gerar valor. E aí tem uma entidade também que é super famosa, assim, que chama ACHOM, A-C-H-O-M. Eu gosto de falar disso sempre porque as pessoas podem pesquisar na internet e tudo. Uhum. E que fala que para a gente falar de valor real, a gente tem que falar de desfechos que importam para o paciente. Então, o que é isso? Assim, é muito cômodo, e a saúde viveu isso durante talvez séculos, é muito cômodo para o profissional de saúde verticalizar e tomar decisão pelo outro. Então é muito fácil eu na minha posição de médico e falar o que eu acho, o que eu penso, o que é importante para a sua vida. Mas quem sabe quem é importante para a sua vida é você. Eu tenho conhecimento técnico, que obviamente meu papel aqui é ajudar, mas quem sabe da sua vida é você, né? Então o ACHOM, né, essa organização, ela traz muito essa lógica de desfechos que são resultados, né,
que importam para o paciente. Então, isso parece um conceito super simples, mas isso muda o jeito de enxergar a saúde, porque você passa a mudar o foco do que você trouxe, assim, que são esses indicadores, esses KPIs, tal, operacionais ali, né? Muito frios, muito duros, e você passa a olhar para o que importa. E só tem um jeito de fazer isso, escutando as pessoas, né? Então, tem várias coisas que já são clássicas e outras nem tanto. Então, vou te dar um exemplo. Meu pai teve câncer de próstata. Então, felizmente, ele está ótimo, super bem, já tem muito tempo isso. E aí, o tratamento do câncer de próstata, ele pode ter efeitos colaterais importantes, né? Dentre eles, a impotência e a incontinência urinária. Então, isso para o homem ativo, como meu pai sempre foi ativo, é muito ruim, é muito pesado. E aí, quando a gente falava de câncer de próstata há um tempo atrás, tinha um desfecho que é muito relevante, que é um desfecho que é muito importante para neoplasias, câncer de forma geral, que é sobrevida livre de doença, que é o quanto que você vive sem a doença, né? Assim, é importantíssimo isso. Ninguém vai falar, não, isso aí não importa. Claro que importa. Mas ninguém perguntava sobre ninguém colocava na mesa esses outros dois, por exemplo, impotência e incontinência. E eu lembro do meu pai falando, quando a gente foi no médico junto, que ele explicou lá para o meu pai, né, o que podia acontecer. Aí ele falou assim, doutor, na boa, não tem um outro jeito de fazer esse negócio não, sem esse risco, porque eu não quero viver assim. Eu não quero viver de fralda, eu não quero viver impotente. Tem. A cirurgia, assim, tudo tem risco, né? Assim, mas tem como minimizar esses riscos. Então, apresentou para ele uma série de opções de tratamento, por aí vai. O tratamento de câncer de próstata hoje, ele já evoluiu para várias modalidades terapêuticas aí, estou dando como exemplo apenas. Então, eu acho que o conceito aqui, né, o ensinamento que esse casinho assim, gera e que é o que nós estamos discutindo aqui, é da gente entender, assim, para esse trabalhador, para essa trabalhadora, para essa família, né, para essas pessoas na dimensão humana, o que a gente está querendo gerar? Então, a gente está querendo gerar bem-estar mesmo, que a pessoa viva bem, saudável. Talvez ela não queira procurar pronto atendimento, não queira procurar UPA. Então, como que a gente controla as doenças crônicas para que não agudizem? Para que ela não procure um pronto atendimento já lá, às vezes até com infarto, com AVE, né? Assim, como que a gente lida com a questão osteomuscular? Como é que a gente lida? Porque na construção civil, a questão, como em outras, a questão osteomuscular é muito importante, né? Assim, a pessoa, às vezes, ela não consegue trabalhar ou não consegue trabalhar bem por causa de dor lombar. Você falou tudo. Hoje, o grande desafio da equipe médica nossa lá, pelo número de pessoas que são atendidas, o grande vilão é a lombalgia. E eu atendo muita gente da construção civil, sabe? Em cenário de urgência. E eu acho um negócio super curioso na construção civil, que ainda tem uma população relativamente muito jovem ativa. Como a pessoa tem um trabalho muito ativo, ela tem uma autopercepção de saúde boa. Ela acha que a saúde dela tá ótima, porque o cara é forte, trabalha pra caramba e tal. E quando você vai ver, tem um diabetes controlado, tem uma pressão alta, tem uma alimentação ruim, uma série de questões ali, e cheio de problema osteomuscular que ela aprende a viver com. Mas nunca olhou também para resolver, assim. Então, acho que são várias questões que, aí já finalizando minha fala e fechando aí na sua pergunta, que a gente tem que olhar com muito cuidado para ser o nosso foco de atuação. Tipo assim, então, vamos pegar a dor lombar como exemplo. Se dor lombar é uma coisa que afeta a vida da pessoa, que não só no trabalho, mas na vida como um todo, né? O que a gente pode fazer para mirar nisso? Né, como estratégia de prevenção, com estratégia de promoção, com estratégia de tratamento, né? Então esse é um exemplo, mas isso se expande para outras tantas questões. Né? Só pegando carona um pouquinho, claro. Essa escuta é importante. Eu trabalho num setor, o meu departamento, que é de escuta, porque a gente faz, né? A gente está interligado aos outros departamentos, a área médica, assistencial, odontológica, de segurança do trabalho, mas esse trabalhador, ele é atendido e ele vai até o serviço social, ele conversa com a gente vai até as obras. Então, você falou uma coisa que é importante escutar o que importa para ele.
O atendimento da família importa, isso deixa ele saber que ele tem um familiar que pode contar com um atendimento médico, odontológico, de qualidade, isso importa. Um trabalho que a gente tem feito e que sempre foi um sucesso, das palestras educativas de prevenção, a gente trabalha numa linha preventiva. Né? Ele não tem que procurar só quando está com a dor de dente, ele tem que fazer aquilo periodicamente, ele tem que ele saber que ele tem direito àquilo e que ele pode, desde os 6 anos de idade, periodicamente ir ao dentista para ver a saúde bucal. Perfeito. Né? A palestra é uma oportunidade daquela pessoa que, às vezes, tem medo, vergonha, não tem, né, de ir ao médico, dele estar sendo informado de situações que vão provocar a busca da saúde, de uma melhoria, de identificar, de repente eu sou um hipertenso que nem sabia e trabalho, né, ou eu tenho diabetes e também desconhecia, porque eu não procuro regularmente um médico, só procuro numa situação pontual. Exato. Então esse trabalho preventivo, eu acho que é uma coisa diferenciada dos SECONSES em geral, né, de se promover isso. E importantíssimo, escutar, né, para poder investir naquilo que é mais premente, que é mais necessário, que é mais desejado da expectativa. Né? Ele sabe de si, cada um sabe, né, qual que é o meu problema principal. Silvia, mas eu não queria perder aqui uma fala do Dr. Rodrigo, que é o seguinte, gerar valor com o orçamento que nós temos. Sim. Né? E um dos dados relevantes que nós enfrentamos ao assumir, né, e durante a fase de transição, que foi muito bem conduzida pelo Catão, né, nosso ex-presidente, de uma forma muito atenciosa, carinhosa. Demais. Muito transparente. Totalmente transparente. Um número que me preocupa, e obviamente eu entendo que isso é um problema estrutural nosso, da indústria da construção, é a baixa arrecadação do SECONSE frente à folha de pagamento que nós temos, ou melhor dizendo, né, o saldo salarial. Né? Nós temos hoje em Belo Horizonte uma massa salarial, melhor dizendo, de aproximadamente 3 bilhões de reais na construção civil. Né? Nós temos aí por volta de 85 mil trabalhadores em Belo Horizonte, não estou falando nem de região metropolitana, tá? Mais ou menos 85 mil trabalhadores, né, que tem uma massa salarial anual de 3 bilhões de reais. E na medida em que o SECONSE, né, ele tem uma previsão de arrecadação de 1,2% dessa massa salarial anual, instituída por convenção coletiva, que vamos lembrar que desde a reforma trabalhista prevalece sobre o legislado, né? Por que nós trabalhamos hoje com uma arrecadação tão inferior à arrecadação potencial? Qual é a sua visão como alguém que já passou por tantos momentos de crescimento, primeiro momento de crescimento, momentos de crise, momentos de estabilidade. Por que você acha que hoje nós temos um cenário que na nossa avaliação da nova administração, e podemos estar errados, né, doutor Geraldo, mas que aparentemente existe uma grande inadimplência, né, na arrecadação desse benefício compulsório, que nada tem de contribuição sindical. É um benefício compulsório para assistência médica do trabalhador. Por que você... Qual é a sua hipótese para esse problema que nos limita um pouco na geração de valor, né, ao que importa ao paciente? Eu acho que ainda falta, uma grande parte do empresariado ainda não viu a dimensão social, a dimensão do que é um SECONSE, do que ele pode, né, trazer para o seu trabalhador. A gente, por exemplo, não consegue chegar até os empreiteiros, subempreiteiros, né, que deveriam estar lá também, né, sua maioria. Legalmente, sim. Né, legalmente. E a gente procura ir até o canteiro de obra, a gente convida para reuniões de apresentação. A comunicação é um problema mesmo, como fazer chegar a comunicação em quem tem que escutar, porque às vezes a gente chega, né, em instâncias que não levam aquilo adiante, né? A questão de ver como mais um imposto, mais uma, né, pesa mesmo, talvez para pequenas, médias empresas, não sei, né, não saberia afirmar, mas eu acho que ainda falta esse reconhecimento mesmo de entender a dinâmica desse trabalho, né? Como é que ele funciona, do que ele traz de positivo, né, para
a sua empresa. Uma fala do Ivon, né, que foi superintendente durante 30 anos, Exato. praticamente, né? Desde o início. Desde o início, né? A quem nós Criação. devemos, inclusive, agradecer, Ivon. Muito obrigado por todo esse tempo seu dedicado, todo o seu esforço, toda a sua inteligência aplicada, né? E nós ficamos muito satisfeitos. Eu fiquei muito satisfeito quando eu ouvi uma fala dele, né, que na sexta-feira passada, durante a posse dessa nossa nova gestão, nós concretizamos uma visão do Dr. Paulo Simão, que era ter, né, o Sindicato dos Trabalhadores dentro do Conselho Consultivo da entidade, algo que nunca havia acontecido até então, né? Obviamente por uma série de fatores que não são culpa ou responsabilidade de ninguém, mas talvez decisões erradas e preconceitos de parte a parte, que a gente eu acho, Felipe, precisa até mais superar. por parte até do sindicato laboral mesmo. Mas que agora, acho que agora percebe o valor. Percebe totalmente o valor e também eu entendo hoje que, olha só, eu como presidente, vice-presidente do Sinduscom, assinei 6 convenções. Quer dizer, discuti 6 convenções. E as convenções foram ficando, à medida que o tempo foi passando e que o trabalhador foi entendendo que, na verdade, a consultora estava dando emprego, que ele era parceiro, né? Que acabou aquela luta de que eu estou sendo explorado, não sei o quê, isso mudou completamente, né? A gente vê no relacionamento lá no Dia Nacional da Construção e mesmo no dia da posse lá com o presidente Afonso, é totalmente diferente. Quer dizer, o cara sabe que hoje ele está trabalhando na empresa, a empresa está gerando salário para ele, gerando riqueza, ele está cuidando da família. Isso era uma maneira totalmente desvirtuada aí há anos atrás, né? Era muito confuso, todo o acerto ia para o ministério, quer dizer, ia para o dissídio, então você não tinha realmente, era um conflito que não tinha o menor sentido. Eu acho que isso foi diminuindo, eu acho que a partir de agora vai ficar melhor. Eu acho que o Sindicato Laboral vai nos ajudar muito nesse aspecto empreiteiro. Eu acho que a gente tinha um outro aspecto também, que era assim, a gente não abria canteiro de obra para o Sindicato Laboral, com medo do Sindicato Laboral tomar algumas atitudes ruins em termos de segurança do trabalho e tal. Hoje a gente está tão evoluído em termos de segurança do trabalho, de canteiro de obra, de área de vivência, que hoje abrir o canteiro para o laboral, para o laboral até vir a conversar com o empreiteiro e fazer o empreiteiro enxergar que ele ir para o Secons é um bom negócio, eu acho que até isso hoje tem esse facilitador, que não existia. A crítica construtiva, né, do sindicato laboral, quando ela é recebida de forma... quando ela é transmitida de forma respeitosa pelo sindicato laboral e recebida de forma também respeitosa Totalmente. e atenta, né, pelas empresas, ela é muito construtiva, porque a gente tem mania de advogado, né? Eu sou advogado, mas a gente tem mania de advogado, de judicializar e de falar, não quero. Mas a gente perde uma grande oportunidade, porque Total. esse diálogo, ainda que ele cause uma fricção inicial, ele nos permite desenvolver. E você, como novo presidente, como você espera, como você nos orientará para tentar superar esse problema, que essa hipótese, né, de problema de uma arrecadação inferior à arrecadação efetivamente devida? Eu acho é só em termos de valor, você pegando o que o doutor Rodrigo estava falando, há duas, não sei se há 6 anos atrás, o Secons fechou 2 milhões de atendimento. Ao longo da história, né? Ao longo da história. 2 milhões de atendimento. Foi muito comemorado, porque 2 milhões de atendimento é muita coisa. Por mais que seja ao longo de 30 anos, né? Mas realmente muito comemorado. E eu estou chamando os 2 milhões justamente para isso. É porque talvez as pessoas não saibam que o Secons já atendeu 2 milhões de consultas, né? Quem sabe isso? Sei eu, a Silvia. Por isso,
nesse mundo hoje de marketing, de comunicação, nós temos que realmente evoluir. A gente tem que fazer isso. E tem uma outra coisa também, que eu entendo que, como você também entende, que isso é um compulsório. Quer dizer, as empresas têm a obrigatoriedade de pagar. Isso é igual você pagar o SESI, Senai. É a mesma coisa. Uma cesta básica, Uma né? cesta básica. Não vejo diferença nenhuma entre Também não vejo. Saúde e a cesta básica. Cesta básica, nenhuma. Olha só, tem umas coisas que são interessantes. Na pandemia, eu era o presidente do Sinduscom. Quer dizer, eu peguei o pior momento, né? Mais difícil. Começamos a perder empresas, porque as empresas pararam de faturar, então não tinham como pagar o Sinduscom. Aí nós começamos a fazer esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, a gente começou a fazer virtualmente. Eu, o Daniel Folletti, que era o coordenador, e cada dia era uma pessoa da equipe, e convidávamos essas pessoas que estavam saindo de novo e outros sindicalizados. A gente fez várias reuniões, e eu tentando puxar o pessoal de volta. Nós conseguimos, mais ou menos, aproximadamente 55, para ser preciso, novos associados. E voltamos com algum. Durante a pandemia, né? Durante a pandemia, fazendo isso. A gente pegava um dia na semana, a gente criava essa reunião, eu sentava na frente do computador, todo mundo virtualmente, a gente explicando o que era o Sinduscom, o que o Sinduscom podia trazer. A gente tem que fazer a mesma coisa no Seconce. Entendeu? A mesma coisa. O presidente Flávio disponibilizou o estúdio para a gente da FIENG, a equipe toda da FIENG, para desenvolver o que a gente quiser. Maravilha. Tá? O que a gente quiser. Ele ficou muito feliz que a gente assumiu o Seconce, né? Para ele foi muito bom. Então, isso que nós temos, eu estou achando que o grande investimento nosso hoje é comunicação. É fazer entender que nós somos importantes. É o grande investimento hoje nosso. Eu falei lá no dia da posse. Todo mundo gosta de carinho, doutor. Certo? Sim. Você não gosta do dia do seu aniversário, alguém te mandou uma mensagem, parabéns, tudo beleza, tal, não sei o quê. Grandes momentos, grandes vitórias no truco e tal. Quer dizer, todo mundo gosta, né? Então, assim, a gente tem que chegar lá, porque na hora que a gente chegar, a pessoa vai entender. E na hora que começar, e aí a gente conhece a correlação hoje. Pensar, né, doutor Geraldo, que às vezes com uma contribuição mínima, eu estou atendendo uma família. Exatamente. Então isso é muito especial. Às vezes eu tenho um porte que vai ser a contribuição mínima, né, pelo número de... E eu vou estar atendendo a minha esposa, dos meus funcionários, né, esposa e filhos. Eu tô achando que tem funcionário nosso que não sabe que é extensivo a família. A família. E as crianças até 21 anos. Não sabe. Tinha um chefe meu que falava uma coisa engraçada assim, eu sou de Belo Horizonte, eu não sei nem se é verdade, mas deve ser verdade. Ele falava assim, por que você come ovo de galinha e não come ovo de pata? Eu falei, sei lá, né, cara? Porque a galinha bota o ovo com a careja. E a pata fica quietinha. Exato. Então, assim, é mais ou menos por aí, né? O que você está falando assim, não basta fazer um bom trabalho, se não mostrar. fazer um bom trabalho e mostrar que está fazendo. Exatamente. Né? Então, acho que esse é um desafio mesmo de... Né? É um desafio total. Eu enxergo isso assim, a gente tem uma capacidade enorme, temos sede própria, temos espaço, temos número de clientes, que estou falando empresa, temos 85 mil operários só em BH, nós estamos falando de operários só do Marreta, porque da região metropolitana é muito mais, porque o Marreta hoje não é Betim, Contagem, não é mais Marreta, né? São sindicatos próprios. Então, quer dizer, é um mundo, velho, né? E na pandemia a gente sofreu, nós sofremos bastante na pandemia, porque... Vou voltar lá na mobilidade. Primeiro, o Ministério Público não queria deixar a gente trabalhar por causa do problema de ônibus. Segundo, o prefeito, na época, proibiu que os operários da construção civil fossem nas UPAs e nas UBS municipais. Até isso aconteceu. Então, assim, foi uma dureza a gente fazer reverter, conseguir manter os canteiros. Nós tínhamos mais de 450 canteiros.
tinha muita gente no estado de Minas trabalhando. O Sinduscom são 550 cidades, então 400 mil pessoas mais ou menos trabalhando. Foi duro demais, foi muito duro. E o Seconce deu um suporte fantástico. O suporte do Seconce, se não tivesse o Seconce naquela época, o Ministério Público tinha parado as obras, seria um prejuízo gigantesco, um problema social gravíssimo, porque o operário ia ficar à toa, ia para casa, o menino dentro de casa, o bar da esquina estava aberto, nunca fechou. Então, esse é um problema, uma violência doméstica, e a gente conseguiu. E pode ter certeza que o Seconce que segurou a peteca foi a doutora Ana Lúcia, foi a doutora Andréia. Então, assim, e nós lá vivendo aquilo. E sem nenhuma fatalidade Nenhuma. até onde eu me lembro, né? Nenhuma. Doutor Rodrigo, traz pra gente aqui uma visão, uma boa prática, pra gente até encerrar agora, tá, gente? Porque é importante que a gente tenha uma mensagem objetiva pro nosso ouvinte. Traz um exemplo pra gente, uma visão, uma boa prática em que a gente possa gerar esse valor de uma forma mais assertiva, eficiente, considerando os cenários e desafios que nós temos aí nos próximos anos no Seconce. Felipe, eu poderia dizer algumas coisas assim. Acho que a primeira coisa é entender um negócio que chama resolutividade. Então, entender que para a gente de fato chegar a resolver o problema, seja o problema qual for, e o problema não é doença, tá, gente? Assim, problema é problema mesmo, de saúde das pessoas, a gente tem que entender que isso demanda uma linha de cuidado, que a gente chama, né? Assim, não é pontual, é longitudinal. Então, eu acho que dentro dessa lógica de tudo que a gente conversou no Seconce, acho que é olhar e entender de que forma que a gente pode ampliar a atuação, né, para as pessoas, de forma a estar mais presente em outros pontos da jornada ali. Um exemplo seriam, por exemplo, exames. Então, por exemplo, por si só, eu acho que hoje ele até está no holofote demais, assim, né? As pessoas, muita gente às vezes coloca muita ficha no exame e esquece do valor, por exemplo, de outras várias coisas, como um bom exame clínico, como prevenção e tal. Mas o exame ele é fundamental. Então, ter aí um portfólio de exames, eu acho que é um caminho para ser avaliado e pensado. Eu acho que também chegar no trabalhador e no empresário, né, como a gente falou da comunicação, traz também outras possibilidades, como, por exemplo, o uso da telesaúde. Então, de que forma que um indivíduo que tem dificuldade de transporte, ou às vezes a gente está falando até do interior de Minas Gerais, né, que não é só da capital e da região metropolitana, como que a gente pode usar modalidades de telesaúde para, de fato, chegar nessa pessoa de forma mais efetiva? Modelos de assistência em saúde também, né? Assim, então, a gente sabe do valor, né, de boas consultas ambulatoriais com ótimos profissionais como tem. E, além disso, das consultas em si, eu acho que existem modelos que também já se mostraram muito ricos e funcionais. Então, a gente estava falando agora há pouco de saúde mental, né? Então, a gente sabe claramente que saúde mental é um problema, que consumo de álcool é um problema, que tabagismo é um problema e outros tantos. E o enfrentamento disso não é simples. Não é simples. Então, por melhor que seja o profissional, a consulta ali não é suficiente mesmo, assim. Então, a gente tem que abrir mão de outras modalidades terapêuticas mesmo, assim. E são várias, né? Mas dentre elas, por exemplo, vou falar aqui de uma consagrada, né? Assim, os grupos de tabagismo, por exemplo, né? Falando de tabagismo. Então, a consulta é importante, a medicação é importante, às vezes o uso da nicotina, né, para quem tem uma carga tabágica alta é importante, mas, além disso, você está em grupos, né, de uma forma mais conjunta, coletiva, a pessoa entender que o problema dela é também o do outro. É o desafio do outro. E colocar ali junto também. Então, resumindo, assim, eu acho que é ter o foco no que importa, que continuar tendo, né? Não que não tenha, mas continuar tendo foco no trabalhador e na sua família, escutar cada vez mais, eu acho, esse trabalhador, construir modalidades de atendimento para capilarizar, para chegar nele de formas variadas, usar a criatividade, né, assim, e para fechar, chamar para perto, por meio de comunicação, né, Geraldo? Você falou disso, eu concordo totalmente, o trabalhador e o empresário para que eles entendam que existe isso tudo, para que eles enxerguem valor, e aí a coisa vira um círculo virtuoso naturalmente. O Rodrigo aqui falou tabagismo, alcoolismo, não sei o quê. Hoje a gente tem uma outra praga,
que são as bets. É verdade. Sim. Né? Sim. São as bets, né? E hoje vou voltar na mobilidade. O cara fica 3 horas dentro do ônibus, ele vem julgando. Aí ele perde. Aí ele fica o resto do dia lá na obra tentando recuperar. Aí ele não trabalha, não recupera, perde mais ainda. Hoje isso é uma coisa absurda. É um ponto muito importante. E esse ponto é muito importante, só para rapidamente aqui, Felipe, porque a adicção, né, o vício, é uma condição complexa, uma condição grave, e tem vício com tudo quanto há. Né? Ele sempre lembra de álcool, de tabaco e tal, mas você tocou num ponto muito importante que é o jogo. E o cara, antigamente, né, muito antigamente, ser viciado no jogo presencial, né? Assim, sempre existiu, né? Não, claro. Não é novo. Mas hoje o negócio massificou de um jeito, porque está no seu bolso, no ônibus, como você falou. E nós vamos então tirar o celular de todo mundo? Né? Claro que não. Assim, né? Então dentro do que eu disse, para enfrentar isso e ajudar a enfrentar, né? Claro, como eu falei no começo da minha fala também, a gente está dentro de um ecossistema, né? Então cada um tem o seu papel, né? Mas para contribuir no enfrentamento disso, tem que usar a criatividade e pensar em modelos que funcionem. Porque não adianta ir achar que restringir, assim, na marra vai funcionar, qualquer coisa desse tipo, né? Assim, não é por aí. A gente tem que desenhar modelos que funcionem. Aqui, a gente até tentou, na última... quando eu estava saindo, a gente até tentou verificar se eles aceitariam a gente levar um celular para a obra, o celular seria da obra, e esse celular, todos os familiares teriam esse celular, que ficaria com o administrativo, onde quando tocasse o administrativo ia lá, chamava a pessoa, e todo mundo chegava, colocava o celular no escaninho, lá no seu escaninho, né, onde muda de roupa, e na hora do almoço ele usava, para não ficar usando, que aí acabaria com isso. Mas isso aí realmente nós não conseguimos, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, né? Porque aí a gente é por a gente mesmo, né? A gente hoje está sem celular, a gente acha que está pelado. Quem tiver solução fácil e mágica, está te enganando. Não tem. Vamos lá. Silvia, pensando já para o nosso bloco agora final, pensando no passado do Seconce, como é que você enxerga o futuro? Pois eu acho que uma coisa que que acho importante, investir em parcerias. Eu acho assim, não é reinventar a roda, é ver o que tem à disposição e injetar isso no Seconce. Então a gente tem parceiros que têm expertise. Por exemplo, um Senai, um SESI, em treinamento. Para que eu vou criar um do Seconce? É se associar, a gente tem um espaço, né? A gente tem um trabalho, amanhã eu vou estar com o AA local, o AA de Belo Horizonte, que me convidou, porque está tendo um movimento nacional de AAs, preocupado com esse aumento de alcoolismo, que é sempre, não é desde sempre, não é de agora, mas... Né, e quer fazer um trabalho, procurou os Seconces e nos procurou também, o Seconce de Minas, para levar mesmo palestra, abordagem dentro da obra, e então a gente já está até com algumas palestras marcadas com membros do AA, porque leva uma outra abordagem, né, que não é só o comprometimento físico, biológico daquela pessoa, mas o que aquilo implica no impacto na sua vida pessoal, na sua vida laboral. Então, eu acho que é isso. Eu acho que seria interessante investir nesses parceiros, trazer parceiros que possam complementar o que a gente oferece, aumentar os nossos recursos para que a gente possa ampliar, né, as nossas especialidades médicas. Né? Já tivemos assim, especialidades médicas que não tínhamos, que foram importantes, por exemplo, a nossa população é de maioria masculina. Hoje a gente tem um urologista. Foi tão importante a vinda de um urologista para o Seconce. Estamos resgatando a nutricionista, que faz um papel interessante, né, que vai até a obra, que faz um esclarecimento e que provoca aquelas pessoas para cuidar da saúde. Então, eu vejo isso, né, da gente tornar o Seconce mais conhecido para que ele entenda o valor, né, de estar contribuindo com esse projeto. Está exercendo, de fato, a responsabilidade. Então, eu entendo que comunicar com carinho. Isso aí. Né, para a gente poder gerar mais valor. Por favor, faça as suas considerações finais. Olha, assim, muito bom. Eu acho que foi muito rico, né? Agradecer muito ao doutor Rodrigo, né? Foi bem interessante. É interessante a pessoa da saúde pública estar
nos dando essas orientações. Obrigado a Silvia. Cada dia que passa eu fico mais impressionado, né, com a dedicação, com a competência, né? Não é só dedicação, às vezes não importa, né? Exatamente. Tem que ser dedicação com competência. E dizer o seguinte, eu enxergo que é um desafio, mas eu vou repetir. Eu já fui em várias coisas no Sinduscom, FIENG e tal, quer dizer, isso é um desejo de deixar legado, isso é uma prática absolutamente de abnegados, né? Mas faz parte, eu acho que todo mundo tem que contribuir, tem que deixar uma parte do seu tempo para isso. Então me sinto muito honrado quando eu estou trabalhando, sendo abnegado e ajudando as pessoas. E queria também dizer o seguinte, olha, a gente formou uma chapa excelente, né? O Felipe é um menino maravilhoso, vai nos ajudar muito, né? Muito competente. A Danusa está lá há muitos anos, foi presidente, é muito calma, muito serena e precisa ter pegar essa volúpia de todos nós como uma pessoa mais paciente também. Eu acho que tudo isso faz parte. E a gente tem, nós temos esse desafio da parceria, entender qual a parceria que a gente pode fazer em termos aí de legalidade, né? Isso é um desafio, a gente vai ter que estudar isso com mais carinho, né? A gente hoje tem uma advogada lá, tem que estudar isso com carinho, porque a gente tem que fazer isso. Eu não entendo, por exemplo, hoje a gente tem uma parceria de fisioterapia, então por que eu não posso ter uma parceria de radiologia? Entendeu? Vamos estudar isso aí. Vamos estudar isso aí. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Silvia, muitíssimo obrigado pela sua presença, doutor Geraldo, doutor Rodrigo. Você, nosso espectador, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E lembre-se, você trabalhador, você é sempre bem-vindo ao Seconce para receber o atendimento médico, a você, para sua família. E você, empresário, é também igualmente bem-vindo para que a sua atuação gere um impacto social para muito além da construção, que além da construção das edificações, a gente possa construir também a qualidade de vida do nosso trabalhador, da sua família e da sociedade. Muito obrigado. Até o próximo Construção de Valor.